E aí, pessoal, como vocês têm passado esses dias de quarentena em casa? Mesmo que a rotina esteja diferente, procurem manter hábitos saudáveis, tá? Bebam bastante água, façam alongamentos em casa, enfim, mantenham-se saudáveis. Então, a gente tem que terminar o nosso primeiro bimestre para dar início no segundo, que já começa por esses dias, está batendo a nossa porta já. Então, só para recapitular o que a gente viu até agora e poder avançar então e concluir essa primeira etapa dos nossos estudos em filosofia. A gente começou o ano falando sobre atividade filosófica, as primeiras indagações das atividades filosóficas, o que é filosofia, como a gente faz filosofia, como a gente estuda filosofia, como a gente chega até a resposta para essa pergunta do que é filosofia, a partir dela mesma, né? Então isso nos leva aos campos, temas, procedimentos do saber filosófico. A gente vai ter uma série de áreas da filosofia para explorar. A gente vai uma por uma, vai aos poucos e vai aumentando o nosso campo de visão dentro da filosofia. Então, lá no início da filosofia, que a gente vai situar na Grécia Antiga de maneira arbitrária, depois a gente volta a falar disso, mas considerando então que a filosofia tenha surgido na Grécia Antiga no século VI a.C., ela começa como cosmologia. A primeira forma, se dizer, da filosofia, o primeiro objetivo, o primeiro grande paradigma da filosofia era a cosmologia, entender a formação do cosmos, do universo, a formação e a organização, qual que é a lógica do universo, a logia do cosmos. Isso no período pré-socrático. Então, tem uma série de elaborações, né? Vários filósofos pensando nisso, como que surgiu o universo, do que são feitas as coisas, qual que é a ordem geral da natureza, enfim. Então, com o Sócrates, então, a gente passa da cosmologia para a antropologia filosófica. Deixa de questionar o cosmos, a física, o universo, e passa a questionar o homem. Ele põe o ser humano no centro das discussões, no centro das preocupações, passando pela ontologia no meio do caminho. Da cosmologia à antropologia filosófica, a gente passa pela ontologia, que é o estudo do ser das coisas. Então, entrando na seara da antropologia filosófica, ela nos abre as portas para várias outras pequenas áreas dentro do estudo do ser humano, dentre as quais a ética, ou a filosofia moral, a mesma coisa, a filosofia política. A filosofia política nos leva, por sua vez, para a gnoseologia, ou teoria do conhecimento, a mesma coisa. Isso nos leva a um outro campo, que é a epistemologia, ou filosofia da ciência. Aí a gente ainda tem a estética, que é a filosofia da beleza, da arte, tem filosofia da história, filosofia da linguagem, filosofia da mente, sociologia, psicologia. Esses são campos de atuação da filosofia, que a gente vai só introduzir muito brevemente. Vamos retomá-los mais para frente. Então a gente, entrando a conversar de filosofia, a gente tem que partir da história e fazer essa distinção entre história da filosofia e filosofia da história, que são duas coisas distintas, são duas coisas diferentes, que se complementam. Então a gente começa a estudar a filosofia partindo da história dela, porque a filosofia se constrói, ela se forma no curso da sua própria história. Ela vai se modificando ao longo do tempo, tanto que acabei de falar, né? A gente parte da cosmologia, passando pela ontologia, acaba na antropologia filosófica, e isso nos abre as portas para uma série de outras áreas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós passamos por algumas eras, né? Algumas fases nas quais alguns assuntos ganham importância ou perdem importância. A história da filosofia é a história da filosofia. Conta a história pela qual passou ou passa a filosofia, onde ela surgiu, quando, por quê, por quem estava onde, como que era o contexto sociopolítico econômico da época, como que era a vivência dessas pessoas, o que levou essas pessoas a pensarem dessa maneira, o que elas escreveram, o que elas pensaram, com quem elas conversaram, e como essas coisas têm se transformado ao longo do tempo e dos lugares, qual que é a influência que um lugar teve sobre o outro, que um pensador teve sobre o outro, enfim. A história da filosofia, então, vai narrar as transformações pelas quais esses seres humanos passaram em um determinado espaço ao longo do tempo. É isso que vai narrar a história da filosofia. E a filosofia da história, ela aborda a história por um olhar filosófico. Então a filosofia ela vai pensar na história de uma perspectiva mais profunda, talvez. Ela vai procurar na história se existem, por exemplo, leis históricas, tais quais existem leis da natureza,
ela vai perscrutar, ela vai procurar se existe um sentido na história, ou se a gente está aqui à toa, se tudo que acontece é determinado por uma razão intrínseca, inexorável, que permeia toda a história e só vai se revelar no fim dela, como se tudo isso já tivesse sido pré-determinado, predestinado, ou se a gente está aqui puramente ao acaso e as nossas escolhas elas são completamente livres e aleatórias. Então existe essa distinção entre história da filosofia e filosofia da história. Então a gente começa pela história da filosofia, localizando dois possíveis pontos dos quais ela pode ter saído. Esse debate continua até hoje, tá? Ninguém bateu o martelo sobre a origem definitiva da filosofia. Existem essas duas teses que se opõem, mas a gente vai trabalhar com a tese ocidentalista. Nós temos a tese ocidentalista e a tese orientalista. Porque o nosso cronograma é completamente eurocêntrico, a gente vai partir do pressuposto de que a filosofia nasceu no Ocidente, na Grécia, nas nossas origens clássicas. Considerando que a gente parte de lá, então a gente quer sempre dourar a nossa própria pílula, puxar a brasa para o nosso peixe, enfim. Então, qual que é o debate? Qual que é a discussão? A origem da filosofia, ela é grega ou ela é oriental? E Oriente, entendam, Oriente como China, Índia, Egito, Mesopotâmia, com os Sumérios. Então, ou Oriente ou Ocidente. O Ocidente são os gregos. Esse debate sobre a origem da filosofia, ele levanta duas questões, dois problemas. Onde ela surgiu, de onde ela saiu, do Oriente ou do Ocidente, e se existe uma continuidade ou uma ruptura com as narrativas míticas que vinham até então. Porque os questionamentos acerca do universo e da vida, eles não surgiram com o início da filosofia, eles datam de muito antes. Desde que o ser humano se entende como gente e tem uma estrutura de comunicação efetiva para articular esses pensamentos, o ser humano se questiona sobre a origem do universo, a origem da vida, o que a gente está fazendo aqui, do que são feitas as coisas, enfim. Só que as respostas para essas perguntas eram dadas com base mitológica, com narrativas fantásticas, sobrenaturais, sobre-humanas. Eram explicações que determinadas sociedades davam para o surgimento do mundo, ou da sua própria sociedade, da sua ancestralidade, das suas raízes, enfim. E cada lugar escreveu os seus mitos de origem. Mitos de origem são essas histórias de como o mundo surgiu. O mito de origem ocidental que a gente mais abraça hoje, é mais vigente na nossa sociedade, é o mito de origem cristão. Que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, ele fez a luz, fez a água, juntou a terra, fez os animais, fez o homem, enfim. Essa história de surgimento do mundo por um Deus onipresente, onisciente e onipotente, ela é um mito de origem cristão. Antes dele tem diversos outros. Os egípcios têm os seus mitos de origem, têm os seus deuses, os gregos têm os seus deuses, os sumérios têm os seus deuses, os babilônicos têm os seus deuses, os incas, astecas e maias têm os seus próprios mitos de origem. Então, cada civilização, cada sociedade desenvolveu histórias para explicar como surgiu o seu modo de vida. Então, qual que é a diferença da filosofia? Para que se presta a filosofia, se essas pessoas já se perguntavam essas questões? A diferença da filosofia é que ela procura responder essas mesmas perguntas. As perguntas não mudaram no primeiro momento, só que eles vão buscar as respostas por outro lado, sem recorrer às narrativas míticas, sem recorrer ao mundo sobrenatural, sem recorrer a poderes sobre-humanos, sem recorrer a uma entidade que parte de fora e cria tudo o que há. Então, a nossa segunda questão sobre a origem da filosofia é se há uma continuidade com essas narrativas mitológicas, ou se há uma ruptura completa. Geralmente, essas duas questões estão associadas. A tese do ocidentalismo está relacionada com uma ruptura completa com a narrativa mítica, e a tese do orientalismo está associada com uma continuidade entre o mito e a filosofia. Então agora a gente entra a falar do surgimento da filosofia e das cosmologias gregas, partindo do pressuposto de que ela surgiu então na Grécia Antiga. Então a gente tem que primeiro avaliar
quais eram as condições históricas para o surgimento da filosofia. Então, vocês precisam ter um mínimo de noção histórica do que está acontecendo entre a pré-história e a antiguidade, porque ela nasce na antiguidade, entre os gregos antigos, partindo desse pressuposto, né? As primeiras grandes civilizações surgiram no crescente fértil ali na área da Mesopotâmia e do Egito. Depois, em Creta, se espalhou pelo resto da Europa. Então, nós ainda estamos nos primórdios das grandes civilizações. Nós já temos grandes reinos, já temos grandes impérios, mas isso não é uma regra no mundo inteiro. A gente tem uma sociedade passando de um modo de vida mais primitivo para um mais elaborado, mais civilizado, mais moderno. O que acontece então nesse período de surgimento da filosofia? A data que a gente vai marcar do surgimento da filosofia, então, na Grécia Antiga, é o século VI a.C., com Tales de Mileto. Na Grécia Antiga, então, a gente tem que saber qual era o contexto da Grécia Antiga nesse período. Quando a gente estuda a história da Grécia Antiga, a gente passa por alguns períodos, começando no século XX a.C., então teve chão ainda até chegar no século VI. A gente tem um período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Então, no século VI, a gente está entre o período arcaico e o período clássico. A gente está entrando no período clássico, que é o auge das cidades-estado, das polis. Que vão se articulando desde o século VIII, mais ou menos entre o século VIII e o século VI a.C., ali na região dos Balcãs. Então, esse contexto de coisas em que essa sociedade ela vai se moldando, vai se organizando de maneira cooperativa e se dividindo em territórios para formar cidades-estados que são autônomas, independentes umas das outras. Então, não havia uma dependência de uma cidade para outra. Havia comunicação, sim, mas elas eram autônomas. Então, isso traz uma série de transformações sociais, econômicas, políticas, culturais, e essas transformações propiciaram, então, o surgimento da filosofia na Grécia. Por causa do crescimento demográfico, a população cresceu, da expansão comercial, essa população maior fazia negócios não só entre as cidades-estado ali, mas com algumas outras no norte da África, no Oriente. Isso também foi importante para o surgimento da filosofia. Então, tem alguns tópicos, alguns itens que a gente pode salientar que propiciaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Dentre eles, nós temos a humanização dos deuses. A gente ainda está falando de uma religião politeísta, certo? São vários deuses que representam os elementos da natureza, os sentimentos humanos, enfim. Só que a gente tem uma diferença particular entre os gregos, diferente dos outros povos orientais, que os deuses gregos eles são antropomorfizados. Eles têm forma de homem, eles têm forma do ser humano. Então, é uma maneira de aproximar o divino da humanidade. Quer dizer, aquele mundo sobrenatural, ele já é mais parecido comigo, pessoa. Então, a humanização dos deuses foi um aspecto importante. As viagens marítimas foi um aspecto importante que aconteceram por causa dessa expansão comercial, por causa do aumento populacional, né, do aumento demográfico. O desenvolvimento da economia comercial e urbana, também por causa desse aumento das viagens marítimas, por causa do aumento do comércio. Um amplo uso da moeda nesse comércio, uso da escrita alfabética, criação de um calendário laico dissociado de eventos ou datas religiosas, mas um calendário que se baseava nos eventos da natureza, então que eles são perfeitamente estudáveis, comprováveis, eles são verificáveis através da razão e não da crença, do misticismo. A gente tem uma regularidade do tempo agora, determinada pelo aspecto temporal e não mais divino. Temporal quer dizer que é referente às coisas terrenas e não às espirituais. E, por fim, o surgimento da política. Todas essas coisas levaram, de certa maneira, ao surgimento da política, e a partir dela a gente tem todos os ingredientes necessários para desenvolver a filosofia a partir de então. Tudo isso nós conversamos em sala de aula, mas eu vou elencar todos esses assuntos aqui, eu vou deixar aqui do lado.
uma listinha, vocês tirem print da tela ou escrevam, anotem. Se já não tiverem essas anotações, porque eu passei na lousa, né? Então já é para ter no caderno. E por que o surgimento da política foi determinante para o surgimento da filosofia? Quer dizer que e o que é essa política que surgiu na Grécia Antiga? Não existia política antes? Não existiam relações de poder nas outras civilizações, nas outras sociedades? Como que era feita a política antes e como passou a ser feita a partir de então? A originalidade da política grega está na dissociação entre o poder político temporal e o poder religioso. É a separação entre política e religião, que não havia até então. Isso é uma originalidade dos gregos. Não é bem religião, não é religião como se fosse uma igreja ou... vamos tratar, é melhor falar espiritualidade. A política era exercida por um líder, né, por um determinado governo, e esse governo também exercia funções espirituais, ritualísticas, místicas. O mesmo atalaia, o mesmo governador, o mesmo rei, enfim, essa mesma cúpula do poder que exercia o poder político nessas sociedades, exercia o poder espiritual também. Era também quem transmitia esses mitos, essas histórias de fundação, era quem contava as histórias dos deuses e a maneira como o mundo se organizou, enfim. Então, o poder político e espiritual, religioso, estava na mesma esfera, na mesma pessoa, ou no mesmo grupo de pessoas. O que acontece na Grécia Antiga? Tem uma cisão desses dois. A política se separa do mundo religioso. Então, nesse tipo de governo que caracteriza a política oriental, que a gente vai falar aqui, as leis eram determinadas de acordo com a vontade dos deuses, que eram ditadas pelos próprios governantes, né? Mas então eles justificavam a política como se fosse proveniente de uma legitimidade espiritual, divina. Eu sou governante porque Deus me escolheu para tal fim, ou os deuses me escolheram, ou me capacitaram, enfim, eu venho de uma linhagem divina, santa, celeste, sei lá, enfim. Então, a política era feita com base em preceitos religiosos, com base numa suposta iluminação. Então, a política era mero reflexo do mundo espiritual. As estruturas de dominação, os modos de trabalho, enfim, tudo isso provinha ou era justificado por uma entidade superior. Na Grécia, então, a diferença é a seguinte: essa política ela é desvinculada do mundo espiritual na medida em que as decisões políticas do que uma sociedade deve ou não fazer, do que uma sociedade deve ou não considerar certo ou errado, erigir as suas leis, os seus combinados, as suas formas de trabalho, as suas formas de organização social, as suas formas de... enfim, de fazer negócios, qualquer coisa que seja. Então, essas decisões que cabem à comunidade, elas eram tomadas pelas próprias pessoas sem interferência do divino, sem interferência dos deuses diretamente na política. Os deuses não ditavam a política na Grécia Antiga. Então, as decisões do governo, elas se tornaram decisões eminentemente humanas e não mais provenientes de um demiurgo, de um deus que sopra no ouvido dos governantes e eles apenas reproduzem essa vontade extraterrena. E a organização social na Grécia, ela caminha de maneira tal que começa a erguer as bases do que a gente vai chamar de democracia, do que a gente vai adotar como democracia depois, mas que, bom, era sensivelmente diferente na época, mas ainda assim a gente tem uma divisão do poder que não mais é exercido por um déspota, por um líder supremo absoluto que fala e manda e o restante obedece pura e simplesmente. A gente começa a articular uma maneira de fazer política que alcança todos os cidadãos. Todos os cidadãos, eles discutem em praça pública o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, o que é certo, o que é errado, quem agiu bem, quem agiu mal, quem deve ser punido ou não. Atenas é o principal expoente dessa maneira de governo, né, que a gente vai chamar de democracia, uma democracia representativa. Então, as questões da coletividade eram discutidas pelos cidadãos através do debate racional. Eles tinham que articular os seus argumentos para defender a sua posição, o que ele achava certo ou errado.
Dessa maneira, essa forma de política, ela incentivou o debate racional, o pensamento lógico, a argumentação lógica. E dali para a filosofia, não é nenhum passo, já está lá. Então esse fomento à racionalidade já abriu as portas para a filosofia, entendeu? Através da política, portanto. E por que as outras coisas foram importantes? O aumento do comércio, o aumento das navegações, o contato com outras culturas, porque tudo isso incentivava Todas essas coisas ajudavam a formar uma estrutura mental de representação do mundo. A gente criava representações para as coisas do mundo que a gente não estava enxergando. Os números e as letras são um ótimo exemplo disso. E o amplo uso das letras e dos números nas leis, nas tabelas de impostos, enfim, tudo isso caminhou então para esse aumento da atividade mental, racional, de elaboração de discursos. Então, tudo isso colaborou, contribuiu para o surgimento da filosofia, que, nós conversamos, o objetivo mesmo da filosofia era desvendar essas perguntas que se faziam desde tempos imemoriais, só que a partir da razão, com explicações lógicas que pudessem prescindir da ideia de uma divindade que produziu todas as coisas. Então, é procurar explicar, responder todas aquelas perguntas sobre o mundo, o surgimento do mundo, sem recorrer ao divino, sem recorrer às narrativas míticas, partindo então de uma narrativa racional. O objetivo então da filosofia era encontrar a verdade a partir da razão. Então, isso ilustra o percurso que a política faz, a política e a filosofia fazem dos palácios à ágora. É o título dessa parte do capítulo na apostila de vocês, que antes essas decisões políticas, elas se concentravam no Palácio Imperial, a sede do governo, que era também o maior templo da cidade, uma vez que as duas coisas eram juntas, a política e a filosofia, a política e a religião, ou esse polo de espiritualidade. E agora a gente tem uma separação. Então, não quer dizer que a religião grega ela foi abominada, ela foi relegada ao esquecimento, foi deixada para trás. Não. A religiosidade ainda continua sendo um aspecto muito importante da cultura grega e depois da romana também. Nós ainda temos templos monumentais, mas agora a gente tem uma separação entre o poder espiritual e o poder político, que vai desembocar na filosofia, que é a tentativa de descobrir as leis, as funções, a razão de ser do universo a partir da razão e não mais da mitologia. Então, essa primeira fase da filosofia, ela se constitui como cosmologia, já falamos, né? E o objetivo dela era, então, perscrutar as razões, as raízes, a fundação do universo a partir da razão. E aí nós temos alguns nomes a se ressaltar. Foi a turma que eu pedi para vocês fazerem os seminários, que vocês nunca fizeram, mas vocês farão, tá? Vocês vão apresentar para mim alguma hora, de algum jeito, nem que seja online, a gente vai fazer isso aí. Então, o primeiro dos filósofos que vão trazer essa concepção de política, né? Essa concepção de filosofia, essa nova maneira de pensar, de ver o mundo, é um cara chamado Tales, da cidade de Mileto, ali nos Balcãs. Tem um mapinha muito bacana na apostila de vocês, na página 30, que mostra direitinho essa região que a gente está conversando, ali no sul da Europa, quase indo para a Ásia, dos Balcãs, da Península Itálica, de onde hoje é a Turquia. Então foi nessa região que começou a despontar o mundo grego, dali se espalhou, depois foi dominado por Roma, mas é então daqui que a gente está falando, tá? Dessa região. Então o Tales de Mileto, ele está... Entendeu? Vejam na postura de vocês, não sei se vai dar para enxergar aí no vídeo, tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui os Balcãs, a Península Itálica,
Aqui é Esparta, Atenas está aqui em cima, Mileto então tá aqui, nessa pontinha. Esse pedaço aqui hoje é a Turquia. Então o Tales de Mileto saiu daqui. A apostila, ou a parte desse primeiro bimestre, vai trazer para vocês 4 desses primeiros filósofos gregos antigos, e todos eles estão discutindo a mesma coisa, todos eles estão procurando responder a mesma pergunta: de onde saiu o universo, do que são feitas todas as coisas. O Tales de Mileto, que é o primeiro deles, ele vai dizer que a essência do mundo, ou o que há de comum a todas as coisas que existem, o que tem debaixo da minha unha e tem no ar do meu óculos, quer dizer, não sei se eles usavam, que tem debaixo da minha unha, tem na raiz do meu cabelo, tem na pele da minha orelha, tem na madeira do banco da praça que eu me sento, tem nas pedras e tem nas árvores, tem no tecido e tem nos templos, e tem nos quadros, e tem nas esculturas, e tem em qualquer coisa que seja. Ele vai dizer que o elemento primordial que constitui todas as coisas que fazem o mundo é a água. São os diferentes estados da água. É o úmido. O Anaximandro de Mileto vai dizer que não é água, não. É o apeiron. É uma partícula, é uma coisa que existe, é uma matéria, tá? Que compõe todas as outras, e ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Tanto que ela se agrupa de diferentes maneiras e forma diferentes coisas, né? Diferentes formas. O Anaxímenes de Mileto vai falar que não é a água e também não é o apeiron. É o ar. Só que não é esse ar que a gente respira. É um outro ar, que ele também troca de forma e de densidade, então ele se solidifica em diferentes estados, em diferentes tamanhos. E por fim, o Pitágoras de Samos, ele vai dizer os 3 primeiros, tanto o Tales, quanto o Anaxímenes, quanto o Anaximandro, os 3 são do mesmo lugar, da mesma cidade, de Mileto. O Pitágoras de Samos, o Pitágoras é o Pitágoras que a gente fala até hoje, o Teorema de Pitágoras. E a gente vai abordá-lo com mais profundidade ainda no campo da filosofia, da matemática. O Pitágoras vai dizer que a essência do mundo, esse elemento primordial que forma todas as coisas, não é água, não é o ar, não é o apeiron, mas é o número, são os números. O universo é constituído pelos números. Por isso a gente pode fazer uma leitura matemática de todas as coisas, vai encontrar uma razão matemática em todas as coisas. E aí, talvez seja até mais fácil da gente perceber essa totalidade de coisas das quais o Pitágoras fala quando se refere à matemática. Porque a gente, de fato, pode fazer um estudo matemático de todas as coisas, pode encontrar uma razão matemática em todas as coisas. Então, para o Pitágoras, a raiz, a gênese do universo se encontra nos números. Se encontra nos números, se explica pelos números e se manifesta nos números. Eu ainda deixo, a gente mantém os grupos. Eu espero que vocês já tenham se organizado minimamente para me apresentar alguma coisa, porque isso será cobrado muito em breve. E não só para mim, mas para a sala toda, para vocês compartilharem com os demais, para vocês ensinarem os outros o que vocês pesquisaram. A gente vai ainda ver como vai fazer isso, mas já fiquem informados que a gente vai fazer isso. Preparem-se, portanto. E então, com isso, a gente encerra o nosso primeiro bimestre e já se prepara para entrar no segundo, por esses dias. Se tiverem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem falar, falem, tá? Anotem, escrevam, perguntem, a gente vai se conversando.